A paz do Senhor, amados. Nessa manhã de domingo, eu quero meditar com vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é fonte de vida. Hoje eu quero começar a meditação com uma pergunta: por que seguir a Cristo? Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele deixa uma frase para a gente que ela nos leva à reflexão, né? Porque ele diz assim: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, né? Quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai dizendo mais à frente, né? Quando ele fala de coisas que não podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Do amor de Deus está em Cristo Jesus. Ele vai falar de situações muito difíceis na vida, né? Que nós podemos passar, que estamos sujeitos a passar. E hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, principalmente, segundo a Constituição, no artigo 5º, então vai falar sobre nosso direito, né, de consciência, de crença, de religião. Então, hoje, as nossas lutas, os nossos embates para permanecer no caminho, não são como naquela época em que eles não tinham tal direito e que eram perseguidos ferrenhamente, né? Ferozmente contra o Império Romano, contra os judeus também. E assim era o contexto daqueles homens que estavam com a sua vida todo dia ali por um triz, né? Todos os dias eram entregues como ovelha ao matador. E aí eu quero responder pela palavra de Deus: por que seguir a Cristo? Seguimos a Cristo para ficarmos ricos? Seguimos a Cristo para ter todos os problemas aqui dessa terra, né, resolvidos? Eu seria ou ingênuo, ou eu seria mau caráter de dizer para você que você não teria problema seguindo a Jesus. Aliás, nós vivemos no mundo. E Jesus falou: eles não são do mundo, mas nós estamos no mundo. E quando chove, né? A mesma chuva que cai na casa do justo, ela cai na casa do ímpio. Nós vivemos num mundo globalizado, então nós acaba refletindo ou respingando, né, as questões da terra. Uma luta, uma guerra lá na Europa, né? Ela repercute, ela respinga aqui na América do Sul. Mas eu quero falar de Cristo. Por que seguir a Cristo? Primeiro, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, lá em João 6,68, foi o que Pedro testificou. Foi o testemunho, né, de Pedro, diante da pergunta que Jesus falou, né? Ele falou: olha, querem ir com eles? Porque muitos estavam abandonando Jesus. E Pedro, prontamente, vai dizer: para quem iremos nós, se só em ti há palavras de vida eterna? Existiram, passaram pela terra homens notáveis que deixaram realmente exemplos maravilhosos, mas nenhum deles se compara a Cristo, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Ele é a luz do mundo. João 8,12. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele deve ser seguido. Lembra do que está em Salmos 119, versículo 105? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, luz na escuridão. Por quê? Porque a humanidade, depois que Adão e Eva pecaram, então o homem teve a sua
a sua capacidade, né, de escolher o caminho, de caminhar realmente foram comprometidos. O nosso senso, muitas vezes, do que é certo, do que é errado, foram comprometidos ali, e nós precisamos de uma luz que ela seja plena, cabal. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, e nele não há sombra e não há variação. Então, nós precisamos de um parâmetro que não mude com o tempo, porque as convicções humanas, elas mudam, porque a lógica humana muda, porque a ciência também, hoje que a ciência, amanhã pode ser ultrapassado por uma nova descoberta, mas Deus não, Ele é a luz, Ele é o sol da justiça, Ele é a verdade plena, cabal. Deus não está sendo evoluído, Ele não está em evolução, Ele não está em mudança, porque Deus é pleno, Ele já é perfeito. Nós é que estamos em constante mudança, precisamos melhorar e muitas vezes nem sempre estamos mudando para melhor. Muitas vezes nós estamos deixando, né, de melhorar. A paz, Senhor, Pastor Samuel. Pastor Samuel é um irmão meu que está lá na África. Que Deus continue te abençoando, querido, te dando muitos resultados, né? Muitas bênçãos. Que Deus venha fazer com que a sua colheita venha a ser maravilhosa, né? Em nome de Jesus, lá em Moçambique, nossos irmãos lá da África, que são tão queridos, né? A gente ama muito os irmãos da África e eu, sinceramente, eu me inspiro muito neles, na simplicidade. Porque aqui a gente tem tantas coisas, muitas vezes, mas os nossos irmãos estão lá, na simplicidade, mas estão com alegria. Por que seguir a Jesus, né? Aí eu perguntaria para eles, e eles diriam para mim, eu imagino, eu não quero usar minhas palavras, mas imagino que o irmão Samuel iria dizer, né? Porque Jesus é o melhor, né? O maior tesouro, é tudo que eu encontrei, é o sentido para a minha existência. E aí você vê rico, pobre, em nações desenvolvidas ou não, mas todos nós encontramos um ser que supre, né, toda a nossa necessidade. Que Deus continue nos abençoando, tão longe e tão perto, porque o Espírito do Senhor está em nós. Então Ele é a luz do mundo e aquele que segue a Cristo. Seguir a Cristo não é fazer parte de uma igreja, da igreja A, da igreja B. Isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é seguir os seus passos, é procurar fazer aquilo que Ele fez e se perguntar o que Ele faria em determinadas situações. Como que Ele agiria nessa situação? E muitas vezes ir lá na palavra de Deus e ver como que Ele se comportou a um agressor, alguém que o ofendeu, alguém que o xingou, que o humilhou. Como foi que Ele agiu? Isso que é seguir a Jesus. Não é dizer eu sou da igreja A, da igreja B. Seguir a Jesus é procurar fazer aquilo que Ele fez. E é muito difícil. Como Agostinho foi bem sincero. Senhor, é duro te seguir, é verdade. Não é fácil seguir a Jesus. Mas também é impossível deixá-lo. Porque depois que a gente conhece a Jesus, limitado ou não, fragilizado ou não, deprimido ou não, né? Porque o ser humano está aí, exposto, ele é vaso de barro mesmo. Nem sempre a nossa fé está lá no nível mais alto, mais forte ou fraco, né? Frustrado ou animado, motivado ou não. Mas a gente tem a consciência de que é impossível deixar de seguir o Mestre. Por quê? Porque Ele é o caminho de volta para Deus. A religião, que no latim seria religare, ou seja, a proposta da religião é nos religar a Deus, a divindade, nos conectar com Deus. Só que o único caminho de fato que me leva ao Pai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu disse, a religião ela é boa, sim. Porque a maioria das religiões, na verdade, elas ensinam disciplina, elas falam sobre amor, sobre gratidão. Então a gente não pode propriamente dizer que a religião é ruim em si mesmo, não. A religião é boa, ela tenta disciplinar o ser humano,
fazer com que o ser humano seja melhor. A gente tem essa mania de dizer, não é da minha religião, não presta. E às vezes a gente nem conhece qual é a origem ou o que eles pregam, né? Eu até me lembro de uma filosofia lá da África que fala Ubuntu, né? E diz que alguns pesquisadores, antropólogos, estavam estudando as atitudes, né? O costume de algumas tribos ali africanas, e eles estavam estudando ali umas crianças, e aí eles fizeram uma proposta de que aqueles que chegassem primeiro ali num determinado lugar, eu acho que era uma árvore, iria ganhar, e aí eles tinham uma cesta de doce. E aí eles notaram que as crianças se deram as mãos e foram indo juntas até chegar àquele lugar. E aquilo deixou eles muito curiosos. E aí eles perguntaram por que eles fizeram isso. E aí eles falaram que eles não ficariam felizes se eles chegassem, né, e ganhassem a cesta de doce e os seus pares, os seus irmãos não ganhassem. A gente vive no Ocidente, a gente aprende ao contrário, né? Espírito de competição é o que fala, não, você tem que chegar primeiro, você tem que ser o melhor. Muitas vezes isso chega até dentro da igreja. Você tem que ser o melhor pregador, você tem que ser o melhor cantor. Isso muitas vezes vem impregnar até mesmo no meio cristão, né? E aí isso me lembra do que Jesus falou para os filhos de Zebedeu, logo no início do ministério, quando a mãe deles pediu de João e Tiago para que eles sentassem ali ao lado de Jesus, um de um lado e outro do outro, porque ela queria que eles tivessem uma posição de destaque em detrimento dos demais. Jesus falou, olha, aqui não é assim. Aqui, isso vale entre os gentios, mas entre aqui, não. Aqui, aquele que quiser ser o maior, ele tem que servir a todos. E aí, dentro dessa filosofia Ubuntu, olha que coisa maravilhosa. Ela é a tradução daquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu posso ficar feliz vendo o outro caindo, descendo ladeira abaixo? E muita gente fica, porque ele é motivado apenas pela questão da disputa. E no meio cristão não existe isso. Não deve, pelo menos no meio cristão não. Lembra de quando tinha gente lá pregando e os discípulos falaram, Senhor, estão ali pregando. O Senhor quer que a gente vá lá e mande eles ficarem quietos? Jesus falou assim, olha, quem não é contra nós, é por nós. Lembra lá ainda de Moisés, quando estavam profetizando, e eu acho que foi Josué naquela época, falou para que fosse lá e mandasse eles calar a boca. E Moisés fala, queria eu que todo Israel profetizasse. Então, muitas vezes, a gente tem essa questão, minha igreja é melhor, não, eu sou melhor. Ei, isso está errado, melhor é Cristo. Eu não quero falar de mim, eu não quero falar da minha igreja, eu quero falar de Cristo. Porque o evangelho é cristocêntrico. Paulo pregava Cristo. Os apóstolos pregavam Jesus Cristo. Se a gente pregar outro nome além desse, estamos colocando outra pedra que não é Cristo. E aí, como eu falei, se a gente for ver, tem muitas pessoas boas na sociedade. Passaram na terra pessoas maravilhosas, de outras religiões também, que muitas vezes abriram mão do seu conforto para viver em função do outro. A gente não pode simplesmente rasgar isso e desconsiderar. Tem pessoas que vivem para fazer o bem. Que coisa maravilhosa. Gostaria eu que todos vivessem assim. Agora, existe um personagem mundial, né? Que a história ela é marcada entre antes e depois dele, que é Jesus Cristo. E é sobre ele que eu falo. Eu prego Jesus, porque só ele pode nos salvar. A religião é boa. Na maioria das vezes, ela nos ensina gratidão, disciplina, amor. E não é isso que a gente precisa na terra. Agora, somente um me leva de volta para Deus, porque a salvação não é por obra, não é mérito. Paulo diz lá em Romanos 2, versículos do 8 até o 10, se você ler, abre aí no Google, Romanos 8, Romanos capítulo 2, versículo 8 até o 10.
quando ele fala que a salvação é um dom gratuito de Deus, como está lá também em Romanos 6, 23. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, quando ele fala que é mediante a graça que nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem venha bater no peito e dizer, né? Se gloriar em si mesmo. E aí, queridos, Jesus é o caminho de volta para Deus. Agora, aqui tem pessoas maravilhosas que pisaram sobre a terra, isso sim, em todas as religiões. Há promessas para essa vida e, por fim, a vida eterna. Então, Jesus falou, aquele que deixar pai e mãe, não é que ele vai falar que Jesus é contra a família, pelo contrário. Mas muitas vezes, quando você aceita Jesus, cria-se ali uma ruptura no meio da sua família, porque muitas vezes sua família não acredita, às vezes pode ser ateu, né? Uma família que não crê, ou uma família de uma outra religião, como acontece até nas outras culturas fora do país, do nosso país, e que muitas vezes o filho até é deserdado, o filho muitas vezes é abandonado pela família, pelo fato de ele dizer, eu sou cristão. E aí ele vai ter que se posicionar. Então, nesse momento, ele está se afastando dessa família, porque está dizendo, olha, eu amo vocês, nunca vou deixar de amar vocês, eu quero estar com vocês, mas se servir a Jesus faz com que vocês não queiram mais estar comigo, eu vou seguir a Jesus, porque ele é o meu maior amor. Então, isso tem que ser entendido dessa forma, não é que Jesus está dizendo, venha para mim e deixa tua mãe e teu pai. Não é isso que ele está dizendo. Mas muitas vezes, quando você disser assim, eu sou cristão, eu sou de Cristo, algumas pessoas não vão querer caminhar contigo. E aí é o momento de você se posicionar. Tá bom, eu te amo, eu quero estar contigo. Mas se servir a Jesus nos impede de caminhar junto, então eu vou escolher por ele, eu vou optar por ele, porque ele é a minha vida eterna. Então, a vida eterna, como eu disse, é um dom gratuito, está lá em Romanos 6, 23. Ele prometeu que irá vir nos buscar. Então, por que eu sigo Jesus? Irmão, eu não estou dizendo como um perfeitão, né? O homem que tudo que faz é correto. Não, a gente falha. Mas por que a gente segue a Jesus? Porque a gente não se vê longe dele, né? Porque depois de conhecer o amor de Cristo, a gente não tem plano B. Olha, Jesus, eu estou aqui, mas se eu for mandado embora do meu trabalho, a mala já está arrumada. Ó, Jesus, eu estou aqui, mas se a minha mulher me abandonar, tu sabe, né? Ou se o meu esposo me abandonar, Jesus, eu vou embora. Ah, Jesus, eu estou aqui, mas se eu ficar doente, o Senhor nunca mais vai me ver. Não é assim. Porque quando a gente olha para os nossos irmãos ali no século I até o século III, onde eles foram ferreamente perseguidos, ali por volta de 380 e poucos, né? Depois de Cristo, quando a perseguição foi mais ferrenha contra os cristãos, porque 381 é quando Constantino, né? Aí umas discussões entre se ele se converteu mesmo ou se prevaleceu. Se tu não pode ir contra o teu inimigo, se junte a ele. Mas eu não estou aqui para falar da história, mas estou dizendo aqui que para aqueles cristãos, realmente Jesus era tudo, porque muitos eram perseguidos, esquartejados, mortos, não podiam adorar a Deus igual a gente adora, tinham que, muitos nos cemitérios, nas catapultas, né? Ali escondidos, para não serem mortos, muitos tendo seus familiares mortos, muitos sendo jogados na arena para serem devorados pelos leões. Ali no ano 60 e pouco, no ano de Nero, quando Nero, o imperador romano, ele vai lá e bota fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, os cristãos são incendiados, milhares de cristãos. Aí, irmãos, dizer que ama Jesus numa situação dessa extrema, aí realmente você pode dizer que você ama Jesus acima de tudo, porque a gente não passa por isso no Brasil, graças a Deus, porque pela Constituição
Nós temos direito de consciência, de crença, de religião, né? De manifestar a minha fé. E a fé, ela é tão... ela está aqui impregnada em nós. Não tem como separar o Laerte do Laerte cristão. Não tem. Isso é o que eu sou, é o que nós somos, se de fato nós cremos nele. Não tem como separar isso. Isso faz parte de nós. E aí, ele prometeu que não nos desampararia. Quantos amigos, né, que eram melhores amigos, pessoas que um dia falaram assim, ó, tô contigo e não abro. Ó, você é meu melhor amigo, você é o the best. E quantas pessoas que um dia falaram, né, uma para a outra, prometeram o casamento, né, onde diante do padre, diante do pastor, diante de Deus, né, que é o mais certo ali, o juramento diante da divindade, quando nós prometemos a cônjuge, né? Ou ao cônjuge, e aí prometemos, olha, na alegria, na tristeza, na dor, né? Na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Ali a gente promete, mas quantos que no decorrer do caminho, nos meandros da história, se separam porque incompatibilidade de gênero? Não é nem a morte, é porque muitas vezes não se suportam, não aprendem a conviver juntos. Então, olha só, mas a promessa é, Jesus disse assim, ó, não vos desampararei. A Bíblia diz assim lá em Isaías 49:15, ainda que uma mãe possa se esquecer do filho a qual ela amamentou. Olha que uma mãe se esquecer de um filho é muito difícil. Todavia, eu não me esquecerei de ti, Israel. Olha só, Israel abandonou a Deus, né? Quantas vezes Israel escolheu outros deuses, se corrompeu. Deus ia lá, até corrigia como um pai, mas trazia de volta, abraçava Israel, sarava Israel. Israel foi levado cativo, Deus ia lá, trazia de volta, como foi depois do exílio babilônico, como foi na história recente, quando eles ficaram mais de 1000 anos fora dos territórios de Israel. E em 1948, eles voltaram, olha só, de forma sobrenatural. Qual nação que ficou mais de 1000 anos e voltou? Porque olha o cuidado de Deus, olha a promessa de Deus para aquele povo. E assim conosco, quantas vezes a gente vacila, quantas vezes a gente falha. Deus fica bravo com a gente como um pai, mas aí a gente volta e fala, papai, eu pequei como filho pródigo. E o pai está ali, ó, sem ressentimento, de braços abertos no meio do caminho, querendo nos dar um abraço, né? Querendo colocar uma sandália nova, querendo colocar um anel novo, umas vestes novas em nós, porque o pai, ele é amor. Ele não fica lá, muitas vezes a gente é assim, né? Eu te avisei. Aí quando a pessoa volta toda quebrada, aí a pessoa, em vez de... A pessoa já constatou, né? Que tudo aquilo que ela estava fazendo era errado. Mas ainda tem o outro lá para reforçar aquilo. Eu te falei, você não me ouviu. Agora é a hora de juntar os cacos, né? De juntar os pedaços. Porque o outro já experimentou, já teve a constatação de que ele tomou a decisão errada. Então, ainda que uma mãe, é muito difícil, mas se ela esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei. Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparam, me abandonem, diz o salmista no Salmo 27, versículo 10, mas Deus me acolherá, Ele me acolhe nos seus braços de amor. Jesus prometeu aos discípulos, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei um Consolador melhor do que eu vou para o Pai. Então isso está lá em João 14, né, versículo 18, que Jesus ia voltar para o Pai, mas os discípulos não ficariam órfãos, desamparados, mas ele enviou o Paráclito, o Consolador amado, o amigo mais íntimo, mais fiel, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que conhece tudo aquilo que somos. Não há nada em nós que ele não conheça. Não há nada a ser revelado, porque esse Espírito Santo, ele é Deus, ele conhece as profundezas do homem e ele conhece as profundezas de Deus. E ele nos conecta ao Pai e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que promessa maravilhosa. E a outra promessa, para finalizar, é que Jesus, ali em Mateus 28, 20,
Ele diz assim, ó, quando ele envia os discípulos, ele ordena, manda o ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso também está lá em Marcos capítulo 15. E aí ele diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não estarei, não é? Ele está dizendo, eu estou convosco todos os dias. Só que naquele momento, Jesus, na encarnação, né? O seu corpo, por ele ter assumido uma forma humana, ele teve uma limitação física, geográfica, porque como homem ele só conseguia, né, humanamente falando, estar naquele lugar. Quando ele volta para o Pai e tem toda a sua glória restituída como um Deus, então ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então eu estou convosco, eu estou convosco, nos irmãos ali, lá em Israel, né? Lá na África, embora Israel esteja ali entre 3 continentes, né? Mas Deus está em Israel, Deus está na Ásia, Oceania, nas Américas, né? América Latina, onde nós estamos, e as Américas, quando cito, América do Norte, Central e América do Sul. Deus está nos extremos da terra, aonde estiver pessoas, ou no universo Deus está. Olha, eu estou convosco, onde vocês estiverem, todos os dias, até a consumação do século. E a promessa é, eu fui preparar lugar, vou preparar lugar, João 14, para que vocês estejam aonde eu estou, e voltarei outra vez. Ele voltará outra vez. Por que seguir Jesus? Porque não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. Lá na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. Seguir a Jesus pelo que ele é Deus, porque ele é Senhor, Adonai, não porque ele é um garçom, ele é o Senhor. Por quê? Porque ele é o amor da nossa alma, ele é o maior amor do universo, ele é o melhor amigo, ele é o melhor conselheiro, ele é o melhor advogado, ele é puro, ele nos ama como ninguém nos amou, porque ele se entregou por nós, porque ele é o sumo sacerdote eterno, porque ele é a nossa porção e a nossa herança, porque ele é a vida eterna, porque ele é tudo, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Porque seguimos a Cristo? Porque ele é tudo, tudo para nós, tudo que nós precisamos está nele. Então, queridos, não abandone a Cristo, não largue a sua cruz. Frágil, limitado, não, eu sei que o ser humano é assim, até um homem tão notável como Elias, né? Ele teve o seu momento ali de fragilidade, porque o homem é frágil mesmo. Não fique buscando super-heróis, super-coaches, né? Não fique buscando isso no homem, você vai falhar, você vai tropeçar nisso. Procure a Cristo. Olhe para homens, se inspirando neles, mas não depositando neles a sua confiança, porque a nossa confiança está em Deus, só Cristo. De todos os homens que pisou na terra, ele tem nele todos os atributos para que nós sejamos salvos. Ele é, ele foi e ele será para sempre. Fiquem com Deus, seguindo a Cristo a cada dia. Não precisa ir correndo, basta que você caminhe cada dia um passo rumo ao destino eterno que está em Cristo Jesus. Eu espero profundamente poder transmitir alguma verdade, alguma inspiração para o seu coração, porque afinal de contas foi para isso que nós fomos colocados na terra, para sermos bênçãos uns na vida dos outros. Vocês são bênçãos na minha vida. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos um dos outros e todos precisamos de Deus. Ele é a rocha eterna aonde nós estamos edificados. A paz de Cristo para todos.